Em Dia com o Ceará. O mais completo informativo do estado. O mais completo informativo do estado no meio do dia. No meio do dia. Apresentação: Rogério Gomes e Cláudio Teran. Nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está retomando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O voto do relator, o ministro Benedito, já ficou claro, já demonstrou que há uma tendência do tribunal em declarar a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro aí por 8 anos. A acusação é o fato de Bolsonaro, ainda presidente, ter reunido embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada e ter feito uma verdadeira palestra contra o sistema eleitoral brasileiro. O relatório, a exposição do relator mostrou aí de que há um embasamento muito forte, Teran, para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, o experiente ministro Benedito Gonçalves, Rogério, ele foi histórico em seu voto. É um voto imenso, é um voto de mais de 300 páginas, onde o ministro demonstra, por A mais B, fazendo um histórico, como se fosse inclusive assim, um roteiro de uma novela, tudo o que o Bolsonaro fez durante todo o período em que foi presidente para atentar contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas, contra o sistema de voto do Brasil e a tática sistemática de tentar desacreditar a justiça eleitoral e os ministros da Suprema Corte, além dos ministros do TSE. Esse tipo de coisa inoculou na cabeça de muitos brasileiros que havia uma fraude no sistema. E se o Bolsonaro, por acaso, fosse derrotado, seria por conta de uma fraude. Isso é mentira, isso é falso, isso é torpe, isso é irresponsável e isso é delinquente. E o voto do ministro, Rogério, ele traduz com toda a perfeição, ao estado da arte mesmo, os crimes que o Bolsonaro praticou, que foram sequenciais, e culminaram com esse processo aí, onde ele tratou um interesse próprio e pessoal dele como se fosse o interesse do país, usando o aparato público. Portanto, a inelegibilidade está a caminho e a gente vai se livrar do Bolsonaro pelos próximos 8 anos em que ele não poderá disputar eleições. Agora, Teran, você acredita que, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornando inelegível por 8 anos, ou seja, não podendo mais se candidatar, no caso aí das eleições presidenciais de 2026, qual será o papel do Bolsonaro? Será que ele ainda terá força política para apoiar um outro candidato de direita, de extrema-direita, que venha a ter força em uma disputa presidencial para as próximas eleições? Ele gostaria de ter esse papel, Rogério, mas eu acho que não terá. O Bolsonaro sempre foi uma figura medíocre na política. Ele ganhou holofotes e destaque porque ocupou a presidência. Não soube aproveitar o cargo de presidente para se tornar um líder verdadeiramente forte. No momento em que ele perde o poder, esse homem vai demonstrando, e eu observo isso no dia a dia, no temperamento, na conduta dele, que ele não tem condições de se firmar como um líder verdadeiro, líder político, não é líder de falar em cercadinho, de ficar em live e de ficar beneficiado pelo manto da imunidade, falando e dizendo e atiçando as coisas que ele fazia. Eu quero ver ele liderar mesmo na articulação política, e isso eu discordo de quem acha que o Bolsonaro tem essa qualidade. A meu ver, ele não possui. Ainda tem um outro detalhe. No voto do ministro relator Benedito Gonçalves, ele está pedindo uma ação penal contra os crimes do Bolsonaro, ou seja, que a Procuradoria-Geral da República examine do ponto de vista penal os crimes que ele cometeu em série contra a máquina pública, contra o sistema eleitoral, somente nesse processo aí da inelegibilidade. Ou seja, a gente sabe do festival de erros e de crimes que o Bolsonaro cometeu. Ele vai também, futuramente, sentar no banco dos réus. Vale também ressaltar, Teran, o fato de que muitos aliados hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro já estão trabalhando na perspectiva de outros nomes para substituí-lo no caso de uma nova candidatura.